Você já sentiu que a sua luta é maior do que suas forças? A segunda carta aos Coríntios é uma resposta direta a corações cansados e almas que continuam mesmo sem aplausos. Aqui, Paulo não escreve como um herói invencível, mas como um servo quebrantado. Ele fala sobre dor, pressão, fraqueza, oposição, mas também sobre consolo, transformação, fé e vitória real. Esta carta nos revela que a força verdadeira não está em nós, mas em Deus. Cada uma das 16 lições deste estudo vai te conduzir por verdades profundas, desde o consolo nas tribulações até a fé que caminha no escuro, da generosidade sincera até a certeza da eternidade com Cristo. É uma jornada que transforma nossa visão da dor e fortalece a alma. Prepare-se para ser renovado. Deus ainda usa vasos de barro para manifestar sua glória, e Ele quer usar você. Vamos começar. Primeira lição. Deus nos consola em toda tribulação. Como está escrito na segunda carta aos Coríntios, 1:3-4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Esse versículo nos lembra que Deus não é indiferente às nossas dores. Paulo nos apresenta o Senhor como o Deus de toda consolação, aquele que está presente nos vales mais profundos da vida. Sua presença conforta, fortalece e nos capacita a consolar outros. Nossas lutas não são em vão. Elas podem gerar empatia, compaixão e sabedoria. Ao confiar em Deus nos momentos difíceis, descobrimos que Ele é fiel para nos erguer e nos usar como instrumentos de consolo na vida de outros. Quando somos curados, nos tornamos curadores. Permita que a dor que você venceu se torne parte do propósito que você vive. Segunda lição. A vitória não depende da força humana. Segunda carta aos Coríntios, 1:8, diz assim: Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Nesta passagem, Paulo revela um momento de extrema aflição. Ele não esconde sua dor, mas compartilha a profundidade da crise. Uma luta tão intensa que chegou a perder a esperança de viver. Isso nos ensina que até os servos mais fiéis enfrentam limites humanos. A fé não nos isenta da dor, mas nos sustenta nela. Paulo queria que os irmãos soubessem que sua força não vinha dele, mas de Deus. Quando não conseguimos mais continuar, é aí que o poder divino se manifesta. Deus permite que cheguemos ao fim de nós mesmos, para descobrirmos que Ele é o nosso verdadeiro sustento. Não é vergonha se sentir fraco, é um convite para confiar mais profundamente no Senhor. Terceira lição. A nossa capacidade vem de Deus. A palavra de Deus nos diz, na segunda carta aos Coríntios 3:5, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem de Deus. Esse versículo é um convite à rendição. Paulo reconhece que por si só não é capaz nem de pensar corretamente. Ele nos ensina que toda habilidade, sabedoria e direção vem de Deus. Em tempos em que somos pressionados a ser fortes o tempo todo, essa palavra nos lembra que a verdadeira força está em depender do Senhor. Quando nos esvaziamos de orgulho, somos preenchidos pela graça. Deus não exige perfeição, mas entrega. Nossa suficiência está nele e não em nós. Ele capacita os que confiam e age poderosamente através dos humildes. Quarta lição.
O véu é retirado em Cristo. A Escritura nos ensina na segunda carta aos Coríntios 3,16. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Este versículo revela o poder transformador da conversão sincera. O véu simboliza a cegueira espiritual, a barreira que impede o entendimento das verdades de Deus. Paulo afirma que, ao se voltarem ao Senhor de coração, esse véu é removido. Somente em Cristo os olhos se abrem, a mente se ilumina e o coração entende. Não é uma mudança externa, mas um despertar interior. Converter-se é mais que crer, é se render, confiar e permitir que Deus revele sua vontade. Quando isso acontece, vemos com clareza, discernimos com fé e caminhamos na luz do Espírito. Quinta lição: tesouros em vasos de barro. Lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:7 uma poderosa declaração. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Este versículo revela uma verdade profunda. Deus coloca seu poder e glória dentro de pessoas comuns, frágeis como vasos de barro. Isso mostra que o valor não está no recipiente, mas no conteúdo. O tesouro é Cristo em nós. Somos imperfeitos, mas é justamente através da nossa fraqueza que Deus mostra sua força. Ele escolhe os humildes para realizar grandes coisas, para que fique claro que o poder não vem de nós. Quando reconhecemos nossa limitação, glorificamos aquele que nos capacita. Somos frágeis, mas guardamos algo eterno e poderoso dentro de nós. Sexta lição: o corpo terreno é temporário. 2 Coríntios 5:1 diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Paulo compara nosso corpo físico a um tabernáculo, uma tenda provisória. Ele reconhece que a vida neste mundo é passageira, cheia de limitações e dores. No entanto, o cristão tem uma esperança firme. Deus já preparou uma habitação eterna no céu. Não se trata de uma construção humana, mas de uma realidade divina e perfeita. Essa certeza muda nossa perspectiva. Diante da morte ou do sofrimento, não nos desesperamos, porque sabemos que algo maior nos aguarda. Cada dia vivido aqui é um passo em direção à eternidade. Nossa confiança está firmada na promessa de um lar eterno com Deus. Sétima lição: vivemos pela fé, não pela vista. Está escrito em 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Paulo nos lembra que a vida cristã é guiada pela fé, não pelas circunstâncias visíveis. Muitas vezes, aquilo que vemos nos desanima. Problemas, incertezas e aparentes derrotas. Mas a fé nos leva além do que os olhos podem alcançar. Fé é confiar no caráter de Deus, mesmo quando não compreendemos o que Ele está fazendo. É seguir firme, mesmo quando o caminho parece escuro. Viver por fé é viver com os olhos na eternidade, sabendo que Deus cumpre suas promessas no tempo certo. Não se deixe guiar pelo que vê, confie no que Deus disse. Não se trata de ignorar a realidade, mas de viver com base nas promessas eternas. Quando caminhamos pela fé, seguimos em direção ao propósito, não ao medo. Oitava, vivemos para agradar a Deus. 2 Coríntios 5:10, está escrito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esta passagem da Escritura nos apresenta uma verdade poderosa. Todos somos responsáveis diante de Deus. Não importa nossa posição, conquistas ou aparência, o Senhor conhece o interior e julga com justiça.
Cada ação, palavra e intenção será trazida à luz diante do tribunal de Cristo. Essa consciência nos desperta para uma vida de integridade, onde cada escolha importa. Não vivemos ao acaso, mas sob o olhar atento do Criador. Este versículo não visa nos amedrontar, mas nos alinhar com a verdade. Nossa vida tem peso eterno, que nossas atitudes reflitam o temor e o amor ao Senhor. Nona lição: nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este versículo revela a essência da transformação que ocorre quando alguém se entrega a Cristo. Ser uma nova criatura significa muito mais do que mudar comportamentos, é receber uma nova identidade. As culpas do passado, os erros, os velhos hábitos e pensamentos são deixados para trás. Em Cristo nasce uma nova história, guiada pelo Espírito Santo. Essa renovação é contínua, real e visível. O que antes nos definia já não tem mais poder sobre nós. Agora, vivemos pela graça, com propósito e esperança. Se você está em Cristo, sua vida tem um novo começo hoje e todos os dias. 10ª lição: dê bom testemunho em tudo. Como está escrito em 2 Coríntios 6,3, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Paulo nos ensina que o cuidado com o testemunho pessoal é parte essencial da vida cristã. O ministério não é apenas o que se prega, mas também o que se vive. Um comportamento imprudente pode gerar escândalo, não necessariamente algo grandioso, mas qualquer atitude que gere dúvida, confusão ou tropeço na fé de outros. A integridade do Evangelho passa também pela coerência do mensageiro. Por isso, devemos refletir Cristo nas atitudes do dia a dia, buscando viver com retidão, amor e respeito, para que a mensagem da cruz não seja desacreditada por nossas ações. Um bom testemunho abre portas, um mau testemunho fecha corações. Viva de modo que sua conduta confirme a fé que você professa. 11ª lição: Cristo se fez pobre por nós. 2 Coríntios 8,9 diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Este versículo revela a essência do Evangelho. Jesus, sendo Rei eterno, abriu mão de sua glória para nos resgatar. Ele se fez pobre, nascendo em humildade, vivendo entre os simples, morrendo como servo. Tudo isso por amor. E qual o resultado? Fomos enriquecidos com o que o dinheiro não compra: salvação, perdão, esperança e vida eterna. A verdadeira riqueza é conhecer a graça de Cristo. Ele nos deu tudo ao entregar-se por nós. Agora somos chamados a viver com o mesmo espírito de entrega, generosidade e compaixão que recebemos. 12ª. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. 2 Coríntios 9,6 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Esse versículo ensina um princípio espiritual de causa e efeito. Assim como na agricultura, quem planta poucas sementes colhe uma pequena safra. Quem planta generosamente colhe fartamente. Paulo aplica isso à generosidade cristã. Nossas ações, atitudes e ofertas têm consequências. Quando somos generosos com amor, tempo, recursos e serviço, Deus retribui com bênçãos proporcionais. Isso não é barganha, mas um reflexo do coração. Deus ama quem semeia com fé e alegria. Portanto, essa passagem nos convida a confiar em Deus e praticar uma vida de generosidade abundante. 13ª.
Devemos dar com alegria, não por obrigação. Como está registrado na segunda carta aos Coríntios 9:7. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Este versículo destaca a importância da motivação por trás da generosidade. Deus não se agrada de ofertas feitas por obrigação, medo ou pressão. Ele se alegra com aqueles que dão com alegria, movidos por gratidão e amor. A doação que agrada ao Senhor é espontânea, sincera e cheia de fé. Isso vale tanto para recursos materiais quanto para tempo, serviço e dedicação ao próximo. Quando damos com o coração livre, participamos do caráter generoso de Deus. Ele é o maior exemplo de quem dá com amor. A alegria em ofertar revela maturidade espiritual e confiança em sua provisão. 14ª. As armas da nossa guerra são espirituais. Em 2 Coríntios 10:4 está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Neste versículo, Paulo nos ensina que a nossa luta é espiritual e por isso precisamos de armas espirituais. Não vencemos usando força física, argumentos humanos ou influência social, mas com aquilo que vem de Deus: a oração, a palavra, o jejum, a fé e a obediência. Essas armas são capazes de destruir fortalezas, estruturas de pensamento, mentiras do inimigo, vícios e enganos. Muitas vezes, as maiores batalhas estão dentro de nós, e só com o poder de Deus podemos vencê-las e viver em liberdade. 15ª. Não julgue pela aparência. Segunda carta aos Coríntios 10:7 diz assim: olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si que é de Cristo, pense outra vez isso consigo, que como ele é de Cristo, assim também nós somos de Cristo. Paulo chama a atenção para um erro comum: julgar pelas aparências. É fácil assumir que alguém é mais espiritual por sua postura, roupas ou palavras, mas Deus não se impressiona com o exterior. Ele sonda o coração. Muitos desprezavam Paulo por sua aparência humilde, mas ele era um servo fiel. Essa lição nos lembra que a verdadeira fé não se mostra em aparências, mas em atitudes sinceras e frutos duradouros. A mensagem é clara: Deus não vê como o homem vê. Ele olha o coração. Portanto, devemos discernir espiritualmente e não pela aparência externa. 16ª lição: glorie-se no Senhor. Como está escrito em 2 Coríntios 10:17, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. E este versículo é um chamado à verdadeira humildade cristã. Paulo confronta a tendência humana de buscar elogios e reconhecimento pessoal e orienta que toda a glória seja dada a Deus. Quando nos gloriamos no Senhor, reconhecemos que qualquer fruto, vitória ou dom que possuímos vem dele. Essa atitude nos protege da soberba e nos mantém em uma posição de gratidão e dependência. Gloriar-se no Senhor é testemunhar que Ele é a fonte do nosso sucesso e da nossa força. Assim, nossa vida se torna um reflexo da glória de Deus, não da nossa. A humildade atrai a graça, enquanto o orgulho nos afasta da bênção. Que toda a glória seja para Deus. A segunda carta aos Coríntios nos lembra que a vida cristã não é marcada pela perfeição, mas pela dependência contínua de Deus. Em cada lição, fomos convidados a confiar mais, a servir com sinceridade e a viver com os olhos na eternidade. Descobrimos que o consolo de Deus nos fortalece, que a fraqueza é o palco do seu poder e que nossa verdadeira suficiência vem dele. Somos vasos de barro, mas carregamos um tesouro eterno. Fomos chamados para viver com fé, sem nos guiar pela aparência,
sem buscar glória própria, mas com humildade, generosidade e coragem. Seja qual for sua batalha hoje, saiba, você é amado, sustentado e chamado para refletir a glória de Deus neste mundo. Lemos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios 13:13, uma poderosa declaração: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.